Avaliação cardiológica antes de engravidar. Então, para quem que eu devo solicitar essa avaliação? É para toda gestante? E caso você tenha solicitado, o que esperar de resposta? Quais são os parâmetros que devem ser avaliados durante a avaliação cardiológica? Seja muito bem-vinda a este canal. Eu sou a doutora Natália Patês, sou cardiologista e este é um espaço aberto para discussão sobre a cardiologia da mulher. Engravidar é toda uma questão, principalmente quando falamos de pacientes cardiopatas. Mas eu já adianto, a avaliação cardiológica não é indicada para todas as mulheres. É isso mesmo. Mas quando essa paciente precisa de uma avaliação especializada, isso pode fazer total diferença na sua condução e no desenvolver dessa gestação. Esse é um assunto extremamente importante, onde dá para a gente discutir muitas coisas. Então, já se inscreve aqui no canal, porque o papo vai ser bom. Já vai deixando seus comentários ali sobre sua experiência sobre esse assunto, porque a gente tem muita coisa para conversar. Hoje, as gestações normalmente são postergadas. A mulher quer se estar bem, né, profissionalmente, ter um relacionamento ali estável, ter sucesso profissional, e aí essa mulher vai deixando para gestar cada vez mais tarde. Hoje é comum a gente ver uma gestação na maternidade, ter uma maternidade com uma gestação já com a idade materna mais avançada. Essa mulher deixa para engravidar normalmente depois dos 35 anos e isso já entra como critério de maternidade, como idade materna avançada. Isso traz também junto, claro que toda uma maturidade ali dessa mãe, mas também um aumento de risco, tanto de doenças cardíacas quanto de complicações obstétricas, como por exemplo as síndromes hipertensivas na gestação. Claro, se a gente já sabe disso, agora cabe a nós minimizarmos esses riscos, afinal de contas estamos falando sobre duas vidas. E aí a gente precisa orientar essa paciente de forma mais clara possível. E uma das primeiras orientações que a gente deve fazer é para que essa mulher que tem o desejo de gestar, ela possa programar essa gestação e começar a se cuidar muito antes disso. Claro que a gente fala em cuidados de hábitos de vida, né? Atividade física, alimentação saudável, sono de qualidade, saúde mental, mas a gente também tem que falar do rastreio de algumas doenças e para pacientes que já são portadoras de alguma cardiopatia, essas pacientes também precisam ter uma avaliação cardiológica nessa programação. Afinal de contas, Natália, quem que eu devo indicar avaliação cardiológica antes de engravidar? A gente tem isso de forma extremamente clara. Vamos lá. Pacientes portadores de cardiopatia congênita, pacientes portadores de cardiopatia adquirida, por exemplo, a paciente que teve uma febre reumática, que tem uma cardite, né, por conta disso. As pacientes que já têm uma insuficiência cardíaca, um outro tipo de doença valvar, pacientes que são portadoras de hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, pacientes que fazem o acompanhamento por conta de arritmias e também as pacientes com sintomas, com queixas, como dor precordial, dispneia, palpitações, edema de membros inferiores. Essas pacientes precisam passar por uma avaliação cardiológica antes para a gente poder estratificar o risco dessas pacientes. E eu vou além. As pacientes hoje, como estão engravidando cada vez mais tarde, a gente precisa lembrar que após os 35 anos, com a idade materna avançada, a gente aumenta riscos futuros nessa gestação, de complicações como insuficiência cardíaca, hipertensão, pré-eclâmpsia, doença renal. E essa mãe bem estratificada antes, a gente consegue minimizar esses riscos. Então, eu vou sim além, eu oriento as pacientes com a idade a partir dos 35 anos, uma avaliação cardiológica antes da gestação e após os 40, isso é imprescindível, não tem nem discussão. E além de tudo isso, com esse gestar cada vez mais tarde, a gente também aumenta as pacientes que estão fazendo fertilização in vitro.
As pacientes que fazem esse procedimento, que veio para abençoar muita vida, não é mesmo? Trouxe vida, literalmente, para muita gente, ele tem um aumento de complicações quando a gente fala, por exemplo, de síndromes hipertensivas gestacionais, hipertensão na gestação, pré-eclâmpsia. Então, se essa paciente puder fazer uma avaliação cardiológica antes da fertilização in vitro, a gente vai passar por todo o processo que também não é tão simples, né, da fertilização, com muito mais segurança, tá bom? Então, estas são as pacientes que a gente orienta a avaliação cardiológica antes mesmo de engravidar. Já me conta, você costuma encaminhar essas pacientes para avaliação cardiológica antes da gestação? Se não, eu acho que já é algo para a gente começar a pensar ali e implementar na sua rotina também, do dia a dia, de consultório ali, conversando com essas pacientes. Eu tenho certeza que elas vão se sentir muito mais seguras, muito mais bem amparadas durante todo o processo da gestação, né? E aí, algo que a gente chama muito atenção para as pacientes portadoras de cardiopatia, de todo esse grupo que eu comentei, é o acompanhamento multidisciplinar. As pacientes, quando são olhadas por toda uma equipe, com uma boa equipe de obstetrícia, nutricionista, fisioterapeuta, cardiologista, porque nessas pacientes é imprescindível, essa paciente se sente muito mais segura durante toda a condução, seja do processo ali de gestar, durante a gravidez e até mesmo no pós-parto. E além da paciente se sentir mais segura, nós como profissionais e o obstetra ali regendo toda aquela orquestra, ele também se sente mais seguro, porque a gente sabe, né? Quando a gente compartilha o caso, a gente discute com outras pessoas, a gente divide responsabilidade, todo aquele processo fica um pouco mais leve. Porque quando a gente pensa numa gestação de uma cardiopata, é sim uma gestação de alto risco. Então, a gente tem que se cercar de todos os cuidados possíveis para a gente minimizar complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. E quando a gente fala em minimizar para o bebê, são sim diminuindo todos os riscos ali durante a gestação para a gente reduzir risco de parto prematuro, de complicações do bebê pequeno ao nascimento e tudo mais, mas também pensando nesse bebê lá no futuro, porque a gente sabe hoje de toda a relação direta ali da epigenética, né? Quando o bebê está numa casinha, num útero ali com uma mãe com várias comorbidades, a gente tem sim um aumento de doenças futuras nesse bebê. Algo que a gente requer muito mais estudos, mas já veio como uma luz aí no acompanhamento, né, na orientação para essas pacientes gestantes. Então, quando essa paciente chega numa avaliação cardiológica, essa paciente precisa ser vista de forma extremamente minuciosa. A gente começa por uma anamnese, exame físico, quando necessário, exames complementares, eletrocardiograma, ecocardiograma. A gente vai avaliar a capacidade funcional dessa paciente, às vezes por teste ergométrico ou pelo ergoespirométrico. Essa paciente precisa ter toda a sua estratificação de risco muito clara. A gente tem scores para poder fazer isso, tudo baseado em dados científicos mesmo, e aí a gente mostra para essa paciente qual é o seu risco, né, qual o percentual de complicações durante aquela gestação, e a gente mostra o que é possível, o que não é, quais são as orientações durante a gestação dessa paciente, como vai ser feito o acompanhamento. Tudo isso de uma forma muito clara e muito segura para essa paciente. Vale lembrar que as pacientes portadoras de cardiopatia, elas precisam ser orientadas desde sempre, desde quando elas têm um diagnóstico, serem orientadas tanto para um risco de uma gestação futura e também ser orientada, caso tenha o desejo, de métodos contraceptivos. Por exemplo, uma paciente que já teve um infarto, qual deve ser o método contraceptivo dela? Isso tudo deve ser englobado nessa consulta cardiológica, onde os riscos ficam muito claros. A gente vê as pacientes portadoras de cardiopatia, muitas delas têm sim o desejo de gestar, e a gente está ali para apoiá-la, caso seja aquela sua decisão, e mostrar quais são as melhores formas, os melhores caminhos, como que todo aquele processo vai se seguir de uma forma mais segura possível, sempre pensando em minimizar os riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Me conta se isso tudo já está fazendo sentido aí para você, hein?
Já deixa aqui nos comentários a sua experiência, a sua prática em acompanhar pacientes portadoras de cardiopatia. Vamos lá, vamos conversar porque tem muita coisa legal para a gente ver. E eu quero te falar também que já já eu vou te falar quais as cardiopatias que a gente não indica a gestação. Mas antes disso, eu preciso que você saiba sobre os scores, sobre as estratificações que a gente tem de risco das pacientes cardiopatas. A gente tem 3 mais difundidas hoje no mundo, que são Capreg-2, Zahara, e também tem a da OMS modificada. Essa da OMS modificada é a mais difundida no nosso meio, ela é mais ampla, pega desde cardiopatias mais leves até cardiopatias mais avançadas. É a que é indicada hoje pelo nosso posicionamento de cardiopatia durante a gestação e é realmente a que a gente mais usa ali no nosso dia a dia. É uma tabela fácil, onde as pacientes são classificadas no risco no baixo risco, que é a classe 1, classe 2 para 3, classe 3 e classe 4. Então, a gente precisa ver em qual quadrinho que a paciente se encaixa para poder orientar da melhor forma. E o risco, ele é gradativo, do 1 ao mais baixo risco até o 4, que é o maior risco. As pacientes que se encontram na classe 4, elas têm um risco de morbimortalidade materna superior a 40%. Essas pacientes, a gente diz que a gestação, a gente orienta para que não tenha uma gestação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que fala. Não quer dizer que eu esteja contraindicando uma gestação. A gente não orienta que essa mulher engravide, o que são coisas completamente distintas. Porque se ela decide engravidar, a gente está ali para apoiar e fazer com que todo o trajeto da gestação e puerpério siga da melhor forma, pensando no binômio mãe e filho. Então, vamos pensar quais são as cardiopatias que a gente orienta ali, que a gente fala para não engravidar. Vamos falar dessa forma. A gente fala isso para as pacientes portadoras de fração de ejeção abaixo de 30%, ou pacientes, por exemplo, que tiveram uma periparto e mantiveram essa disfunção cardíaca, ou até mesmo outros pacientes que já têm insuficiência cardíaca, pacientes que têm hipertensão de artéria pulmonar, pacientes que têm algum grau de obstrução da via de saída do VE, por exemplo, uma estenose aórtica importante. E também as pacientes que têm uma dilatação de aorta acima de 45 milímetros. Em alguns desses casos, como por exemplo a obstrução de via de saída ou a doença da aorta, a gente tem como tratar, por exemplo, a gente orienta o tratamento cirúrgico antes da gestação. Então, quer dizer que essa paciente precisa ser avaliada para que a gente oriente a melhor forma, a melhor condução, o melhor momento para poder gestar e o tratamento adequado antes da gestação, para a gente poder realmente minimizar riscos maternos e fetais, riscos do binômio, né? Porque a gente está falando de 2 vidas, e ter todo o processo com o máximo de segurança possível. É muito importante que as variáveis preditivas de risco fiquem claras para essa mulher e para sua família, para o seu companheiro, para quem quer que esteja ali do seu lado. Isso tudo deve ser mostrado para ela, para que ela possa ter a posição de escolha. Não, eu escolho fazer ou não. Eu prefiro ter um método contraceptivo, eu sei que isso não vai ser para mim dessa forma, então a gente vai pensar na maternidade com um outro olhar. E aí, quando a gente volta ali para parar para lembrar, né, da nossa rotina, no nosso dia de consultório, eu me lembrei aqui de um caso que talvez você também já tenha passado por isso. Há uns meses, eu atendi uma paciente que foi primeiro numa colega obstetra e ela pediu para poder ir para mim, porque essa paciente tinha o desejo de fazer uma fertilização in vitro. E ela foi muito consciente, eu preciso estratificar tudo, eu preciso me conhecer por completo antes de fazer uma fertilização in vitro. Era uma maternidade, sim, já na idade materna avançada, então ela tinha essa consciência. E aí ela chegou para mim falando que fazia atividade física, que tinha uma alimentação extremamente saudável, que tinha um peso adequado e que não tinha nenhuma doença. Sempre foi muito saudável. E
aí a gente vai fazendo toda a avaliação, toda a estratificação da paciente e eis que tivemos um diagnóstico de hipertensão que antes ela não tinha, ela não sabia, porque para ela estava normal. Ela não tinha parado para ver que o limite ali, né, inferior, acima de 14/9 já era uma hipertensão. Então, foi hora da gente tratar, mostrar, ter muita clareza, escolher a droga ideal para tratar essa mulher, porque ela tem um desejo de gestar, então a gente já precisa pensar nisso antes, e aí depois tudo foi correndo muito bem, ela está ainda no seu processo ali tentando a fertilização e a gente segue acompanhando. E um outro caso, quando a gente fala dessa paciente ter um acompanhamento especializado por uma equipe que realmente entenda sobre as cardiopatias, sobre o acompanhamento dessa mulher na gestação, teve uma paciente que eu comecei a acompanhar também no início da gestação. Ela já era portadora de hipertensão crônica, já fazia acompanhamento com outro colega, e muito consciente da sua situação, ela chegou nesse colega e falou: olha, eu quero engravidar. Então, me fala sobre o meu remédio, eu posso continuar usando, não posso, o que eu vou ter que fazer? Ele falou: olha, realmente, esse remédio que você está usando, você não pode. Mas espera aí que eu vou digitar aqui no Google e te falo qual remédio que eu vou prescrever. Porque ele não tinha segurança para poder prescrever uma medicação para que ela usasse durante a sua gestação. Isso acontece, isso é vida real, aconteceu no meu consultório e provavelmente vai acontecer no de vocês. Isso tudo a gente precisa cada vez discutirmos mais, porque falar sobre cardiopatia, na gestação, sobre pacientes que têm, né, uma hipertensão ou um diabetes, e essa mulher quer engravidar, isso tudo precisa ser falado, precisa ser discutido claramente e cada vez mais, e que a gente possa difundir realmente esse conhecimento. Porque imagina você, na situação dessa paciente, que tem total esclarecimento e chega lá para o médico e fala que quer engravidar e ele vai pesquisar primeiro ali no Google na sua frente qual remédio de pressão. Imagina, o mínimo que a paciente dessa sente é insegura, né? Então a gente precisa mudar esse quadro, mostrar que temos sim profissionais capacitados para tratar pacientes portadores de cardiopatia durante uma gestação e que a gente está pronto para servir, para poder cuidar, para poder amparar com um olhar extremamente amplo. E aí, quando a gente fala desse cuidado, esse cuidado vai além, sabe? Porque essa paciente nos procura querendo diversas respostas, querendo segurança realmente. Então, a gente mostra para ela ali no papel toda a sua estratificação de risco. E aí, em conjunto, a discussão acontece junto com o obstetra, porque quando a gente pensa também nessas pacientes portadoras de cardiopatia, elas são pacientes com gestação de alto risco. Ou seja, na hora de chegar para o parto, normalmente essas pacientes também precisam de cuidados a mais. Quando a gente tem uma paciente portadora de cardiopatia com um grau mais avançado, por exemplo, lá na classificação da OMS, classe 3, classe 2 para 3, essas pacientes precisam de uma monitorização durante o parto, né? Essa paciente normalmente precisa ter um pós-operatório no CTI, então quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente vai além do obstetra, do nutricionista, a gente vai obstetra, nutricionista, cardiologista, terapia intensiva, anestesista, toda uma equipe para cuidar da melhor forma possível dessa gestante. E aí, quando a gente vai lá para o consultório, a gente mostra para a paciente todos os riscos, como que vai ser feito o acompanhamento, como que vai ser a evolução. E essa paciente tem que ter a liberdade de escolha. Ok, eu quero engravidar. A gente vai conduzir da melhor forma possível. Não, eu não quero. Eu quero um método contraceptivo. Porque nesse momento o cardiologista também tem que estar presente na questão de planejamento familiar. Isso faz parte, mas infelizmente é pouco falado. Mas a gente está aqui agora para poder mudar tudo isso, né? Me conta se conversar sobre isso te trouxe um norte, te trouxe algumas orientações que você já vai implementar ali no seu consultório. Como eu falei, é um tema extremamente amplo, dá para a gente ficar aqui batendo papo um tempão, mas já deixa nos comentários o que você achou,
o que que a gente pode discutir a mais, porque eu vou adorar. E claro, segue o perfil, porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui falando sobre cardiologia da mulher, tá bom? Até lá, um beijo!